Olá, meus queridos cheios de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos proceder a uma leitura para os nossos queridos nativos de paz, para a rubrica especial Amor, para a segunda quinzena de março. É uma leitura válida para quem tem não só o Sol, como também a Lua, ascendente ou Vênus em paz. Igualmente, também válida para quem tem uma relação próxima de algum dos nossos queridos utentes consulentes que têm, então, algum destes aspectos no seu mapa astrológico. Lembro que é uma leitura generalizada, poderá ou não ressoar com o vosso momento. O nosso objetivo é levar uma mensagem de ajuda, de interação, para compreenderem melhor todas as circunstâncias que possam estar ligadas à vossa vida afetiva e para as quais necessitem, então, de algum aconselhamento. É esse o nosso objetivo e, com todo o carinho, vamos então proceder à leitura desta mensagem, lembrando que, muito embora ela se referencie para a segunda quinzena do mês de março, ela é intemporal, obviamente, quando for encontrada por seja quem for, quando for. A energia, como sabemos, é fluente e ela terá a sua consecução quando for, obviamente, cumprida. Até lá, ela mantém sempre a mesma validade, interagindo sempre qual energia que é, obviamente. Muito bem, então já temos sobre a nossa mesa as cartas necessárias para podermos proceder à leitura do especial amor para os nossos queridos nativos de Peixes. Queremos também dizer que normalmente fazemos as clarificações em todas as cartas que nos pedirem, então, mais compreensão, para que também seja alargado dessa forma o conceito das mesmas e os objetivos serem também mais alargados nesta leitura. Diremos também depois uma mensagem final, como é nosso hábito, para que ela também possa reafirmar alguma circunstância que possa ter ficado menos esclarecida ao longo desta leitura. Muito bem, então vamos começar pelo pajem de ouros. Pajem de ouros fala-nos então neste deck, que é o deck Osho Zen, fala-nos então da aventura. O pajem de ouros normalmente traz consigo uma energia de oferta. É uma oferta normalmente simbólica, uma oferta poderá não ter um conteúdo de grandiosidade, mas tem consigo a firmeza, a estabilidade e a sinceridade. Nesta oferta pode estar também inerente algum pedido de desculpa, alguma circunstância de retratação. Pode estar envolvido também, além de uma oferta, um pedido, basicamente aqui, de desculpa por alguma circunstância que possa não ter corrido tão bem. A carta seguinte é a carta do 8 de ouros. É uma carta de ordem interna, é uma carta que fala de trabalho, de profundo trabalho, desde o semear ao colher. Significa então que aqui há um grande empenho individual em trabalhar para o bem-estar, no caso aqui não só no bem-estar pessoal, como também, e ligado às relações, também da própria relação. Sendo que, tendo esta ordem interna, normalmente existe a capacidade de poder ter compreensão, de poder ter empatia, de poder entender o outro com todo o amor. A carta seguinte é a carta do 10 de copas. É uma carta belíssima, é uma carta de harmonia, é uma carta de bem-estar, é uma carta de plenitude. É uma carta que fala dos desejos ressarcidos, do bem-estar a nível emocional, da estabilidade que qualquer pessoa deseja na sua vida. A carta seguinte é outra carta de copas, mas neste caso é a carta do 4 de copas. O 4 de copas é como que uma contemplação. Alguém olha para dentro de si e olha
para as suas circunstâncias atuais, eventualmente com a ideia de que poderia ter feito melhor, que poderia eventualmente ter trabalhado mais, ter oferecido mais, ou eventualmente exatamente o contrário, que não recebeu o suficiente, que não foi estimado o suficiente, e também pode estar a espelhar não só a vossa circunstância, como também a circunstância do vosso ser amado. É também uma carta, ela própria, que fala profundamente de afetos. E temos outro pajem sobre a mesa. E agora temos o pajem de copas. O pajem de copas é também uma carta de grandes afetos. Tal como o pajem de ouros, o pajem de copas oferece uma taça, aqui no caso, uma taça simbólica de afeto. Também está inerente nesta taça e nesta entrega, que aparentemente parece ser pequenina, a sinceridade. Está inerente aqui também não só uma oferta, mas também um pedido de desculpa. Aqui, quaisquer destas cartas fala, então, não só de oferta, mas também de pedido de desculpa. E, basicamente, todas elas, quer uma, quer outra, de alguma humildade. Porque compreendamos que para chegar realmente a uma circunstância de pedir desculpa a alguém é preciso cultivar bastante a humildade. Obviamente, da parte também de quem recebe este pedido de desculpas, terá que ter uma profunda compreensão da situação. Muito bem, então não temos quaisquer dúvidas de que estamos perante uma tiragem, obviamente, ligada aos afetos. As cartas já nos impelem, de facto, para encontrarmos aqui muitas respostas. A carta seguinte é a carta da Lua, neste deck chamada a carta do silêncio. É uma carta muito próxima da vossa energia, queridos nativos de Peixes, porque está muito ligada ao elemento água, à intuição, à introspeção, ao projetar-se para outras realidades e também à profunda entrega à pesquisa sempre de algo que é normalmente desconhecido e que atrai normalmente por sistema muito os nossos queridos nativos de Peixes. É uma carta de muito pensamento. E basicamente um pensamento que implica não só o aliar-se do dia a dia, como inclusivamente durante a própria noite ter alguns períodos de falta de sono. Muito bem, a carta seguinte é outra carta de 4, mas é uma carta do 4 de espadas. E esta carta fala-nos de procurar estabilidade, por haver aqui um débito grande de cansaços, de falta de descanso, de falta de assento, de falta de estabilidade mental. E esta carta do 4 de espadas é simbolicamente chamada também o descanso do guerreiro. É onde a pessoa procura então equilibrar-se internamente, meditar, tomar algumas medidas de descansar, não de uma forma simbólica, mas de uma forma literal mesmo. Procurar aqui encontrar algum repouso, alguma estabilidade, alguma harmonia, exatamente por causa desta situação que fala aqui da própria Lua. Esta atitude já vem um pouco aqui do 4 de copas, no entanto, com o 4 de espadas, há momentos que são um pouco mais turvos. A própria imagem fala-nos aqui de circunstâncias de contraste, em que momentos existem de alguma penumbra, de algum cinzento, outros momentos em que se já procura perceber então que o dia tem cor, que há claridade, que há hipótese, que há abertura, que há capacidade de resolver seja o que for que tiver por trás destes cansaços. Muito bem. A carta seguinte é a carta... É maravilhosa esta carta. Esta carta é a carta do As de Paus. A carta do As de Paus, conforme esta carta nos fala na legenda, é a fonte. É como se fosse um sol interno. O As de Paus fala-nos, então, de vida, fala-nos de capacidade de
de poder realizar, de uma capacidade sem limites, em que a luz e onde o brilho e a vontade de viver é imensa, imensa. A carta seguinte é outra carta de paus, agora da Rainha de Paus. E aqui, seguido de facto do As de Paus, há uma vontade profunda, enorme, real, convicta de poder então trabalhar num sentido de elevar o bem-estar, de elevar o nível de luz interna, de elevar a centelha de vida, de melhorar substancialmente toda a sua vida emocional e também a sua vida pessoal. Muito bem, a carta seguinte, peço perdão da alegria, mas é sempre muito agradável trazer boas notícias. É a carta dos amantes ou dos enamorados. É uma carta que não tem qualquer dúvida para fechar. Então, as cartas que aqui estão sobre a mesa é, de facto, uma carta completa. É uma carta que nos fala, então, de uma história real que aqui se está a passar, que nos fala que existe muito amor, muita entrega, muita vontade de fazer nascer ou renascer esta situação, que alguns momentos aqui aconteceram que não foram muito agradáveis. E porque é que concluímos essa situação? Por 3 cartas que aqui estão, que nos falam obviamente desse assunto. A carta do 4 de copas, a carta da lua e a carta do 4 de espadas. E é exatamente para essas 3 cartas que vamos pedir um esclarecimento mais alargado e tentar perceber então um pouco mais a fundo, para vos poder também ajudar no vosso trabalho pessoal, a encontrarmos aqui algum apoio, alguma solução, alguma abertura, um pouco mais de amplitude, fazendo aqui, passo a expressão, um zoom maior a esta foto, para podermos então alcançar, sem dúvida alguma, aqui um apoio muito mais abrangente. Muito bem, vamos então começar por pedir então explicação para a carta do 4 de copas, que é por si só uma carta de contemplação, uma carta que nos fala que então algo não está mesmo muito bem, ou não esteve muito bem. E vamos usar o processo de escolher carta por carta, de uma forma aleatória, e vamos ver qual é a carta que saiu para explicar a carta do 2 de copas. Então, é a do 4 de copas. É uma carta curiosa, uma carta de fogo também, que já tínhamos sobre a mesa 2, é a carta do 2 de paus. O 2 de paus implica, então, tomar decisões. Tomar uma atitude positiva, obviamente, que já está implícita neste As de paus e nesta Rainha de Paus, e também na carta do 10 de copas e na carta dos amantes. Então, há uma decisão que tem que ser tomada aqui, que supostamente implica o sair então desta referência de contemplação. Vamos pedir um pouco mais de explicação. A carta do Sol. A carta do Sol fala-nos então em brilho, em capacidade de poder ultrapassar esta situação, em vida mais uma vez, em possibilidade de poder então sair desta circunstância, que no fundo acaba por ser uma prisão mental e que não vos permite muitas vezes a disponibilidade que desejam para o vosso momento afetivo. Muito bem, vamos pedir agora uma explicação para a carta da Lua e vamos aleatoriamente trazer uma carta, a 4 de paus. É uma carta maravilhosa. É uma carta, perdoem-me também a expressão, de alegria. 4 de paus é a carta do festejar, é a carta da realização, é a carta do festejar o bem-estar, do festejar exatamente este sol, este As de paus, esta Rainha de Paus e estes amantes, e este 10 de copas também. 4 de paus é uma carta muito alegre, uma carta que fala também, lá no seu profundo, de compromisso, comprometimento, consagração pública, boas fundações no lar, boas fundações a nível pessoal, enfim, uma carta cheia de conteúdo.
Muito bem. E não nos parece que seja necessário mais explicação para aquela lua. É, de facto, a lua sobrepunha-se, de facto, nesta situação, porque ainda não tínhamos entendido que ali estava uma decisão e um sol. Dado que ali aparece o ponto da decisão e o sol, só podemos achar então que este sol vai abrir esta lua para então um momento de festejo. Muito bem, vamos pedir então a explicação para a carta do 4 de espadas. E vieram 2 cartas e vamos... Maravilhoso. Não, vieram 3. Muito bem. 2 de copas. 2 de copas é, juntamente com a carta dos amantes, das cartas mais belas em termos de afetos. Aqui existe amor. Então, este 4 de espadas e este aparente repouso do guerreiro, este parar um pouco a situação para encontrar então forças para estabilizar internamente algum assunto, é então explicado pela carta do 2 de copas. De facto, ultrapassar toda esta situação com muito amor. E a carta seguinte, a carta do 7 de espadas. O 7 de espadas fala-nos aqui de uma situação que pode ter acontecido convosco, de vós para alguém ou de alguém para vós. Comportamentos provavelmente não muito leais, aqui algum comportamento também duvidoso, algumas não verdades, alguma dissimulação, o esconder situações, enfim, no fundo o ambiente um pouco falso e um pouco de mentira, para sermos então mais completas na explicação. E é exatamente isto que vos fez pensar, vos fez então abrandar a situação, eventualmente parar um pouco com este voto de confiança a esta pessoa que amam e vos fez sentir então bastante descompensados ou descompensadas. Mas a carta seguinte é a carta do 9 de copas. E o 9 de copas é uma carta belíssima, atendendo a que, de facto, este 9 de copas é o que antecipa este 10 de copas que já estava sobre a mesa, que é, de facto, a plenitude, o bem-estar emocional. Aqui, com o 9 de copas, é já um trabalho pessoal a caminho, então, desta energia da carta do 10 de copas. E é, de facto, uma circunstância belíssima, com uma divisão maravilhosa e que nos traz, então, a felicidade de podermos, então, transmitir-vos também este bem-estar para esta próxima quinzena, para a segunda quinzena de março, onde no hemisfério norte já se vai abraçar a primavera e no hemisfério sul se vai, então, receber o outono. Está aí a mudança dos equinócios e tudo isto é extremamente importante para que também as energias possam mudar a favor das aberturas em termos afetivos, dado que, como sabemos, o ano 2020 traz essa energia fabulosa consigo, a estabilidade e os afetos, para então resolver de uma forma ajustada e plena, de acordo com a necessidade de cada um. Muito bem, vamos provavelmente também pedir uma explicação aqui para a carta do pajem de ouros. Maravilhoso. É-nos então respondido pelo pajem, outro pajem, o pajem de espadas. Bom, o pajem de ouros gosta de realmente ser tranquilo, ir numa marcha tranquila e segura e gosta de oferecer estabilidade. É também bastante humilde no sentido de pedir perdão, se tiver que o fazer, ou de o aceitar, se for o caso de estar a fazer então espelho com alguém. Mas o pajem de espadas encarrega-se de falar aquilo que este pajem de ouros não consegue falar, porque o pajem de espadas então tem como objetivo a rapidez e o falar. Então quer dizer que existe ali um misto de energias, alguém que vem oferecer então estabilidade, alguém que vem também oferecer a palavra necessária para poder compensar estes desajustes e eventualmente estes comportamentos não muito corretos que houveram aqui. Ou também ambos virem oferecer
então pedir desculpas. Sendo que o pajem de espadas tem uma particularidade. Este pajem de espadas também pode mostrar alguém que vigia o outro. E vigia como? Pode ser de uma forma específica, no meio comum, ou pode ser através dos meios de comunicação social. Pode ser muito bem através dos meios de multimédia, através, enfim, de algum meio de comunicação, ou WhatsApp, ou algum meio, a pessoa está então a utilizar para poder então vigiar alguém, ou da outra parte a vigiar-vos a vós. Muito bem, vamos pedir explicação ali também para o pajem de copas. E o pajem de copas, maravilhoso! Queridos consulentes, é uma benção. Nós estamos de facto a pedir a orientação, deixámos as cartas colocadas, como veem, eu não conheço as cartas, elas estão viradas de facto com as costas para cima, não faço ideia, apenas escolhi aquilo que a intuição me levou de facto a pedir então aqui este guia direto para poder então retirar a carta necessária. Este pajem de copas teve aqui uma elevação, passou de pajem a rei. Significa então que este rei de copas é algo ou alguém mais estável. É alguém que quer de facto esta estabilidade, este bem-estar nesta relação, quer honrar esta relação e quer ser de facto alguém profundamente digno, não só de dar como de receber. Este rei de copas é afetuoso, carinhoso, é uma energia de afeto, de carinho, de amor, de compreensão, também de abnegação e também muito de intuição. Este rei tem um pequenino senão só, não é muito de falar, é mais de mostrar os afetos. Muito bem, vamos pedir uma explicação ali também para a carta do 8 de ouros, este trabalho, esta ordem interna de poder então, de uma forma individual e coletiva, trabalhar dentro desta relação. E vamos pedir então uma explicação para o 8 de ouros. A carta do carro. Então significa que se a situação não está a acontecer, vai começar a acontecer brevemente, porque a carta do carro fala então de aceleramento, de movimento rápido, de uma atitude de grande marcha, de haver então aqui uma ação rápida. Muito bem, então já temos a clarificação feita, vamos então agora pedir o resultado final para esta tiragem fabulosa. E vamos então pedir que nos ofereçam as cartas necessárias para podermos então concluir esta leitura para vós, queridos nativos de Peixe. Por favor, necessitamos que nos ofereçam as cartas necessárias para podermos fazer a conclusão. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok, já percebemos. Então, este comportamento que aqui está do 7 de espadas acabou de nos ser explicado agora com estas cartas que caíram sobre a mesa. Este 7 de espadas implica aqui um problema mais grave. Aqui esta falsidade para muitos de vós virou de facto uma traição grave, um quebrantamento de coração. O 3 de espadas fala de um coração magoado, de um coração quebrantado, de um coração que sofreu então uma dor lamentável, lastimável de ser quebrantado ou quebrado por alguém que agiu de uma maneira falsa para convosco. Daí então, ou de vós para alguém. Peço perdão porque pode fazer o espelho. Daí então aparecer a carta do 7 de espadas, não temos quaisquer dúvidas, para muitos de vós foi isso que aconteceu. 3 de espadas, 7 de espadas, um comportamento compromissor de uma terceira pessoa, de uma terceira situação, de ter havido de facto aqui algo que de facto se colocou no meio desta relação e que criou todo este mal-estar. Mas que aqui existe amor para poder superar toda esta circunstância, existe. Outra carta que saiu foi a carta do pendurado. A carta do pendurado mostra-nos então, segundo este deck aqui, a interpretação é uma nova visão. De facto, as tais perspectivas, observar a situação em perspectivas diversas. Já vimos aqui as sugestões que foram dadas pela espiritualidade e parece-nos haver aqui
suficientemente amor e suficiente capacidade de perdão e também suficiente capacidade de humildade para reconhecer de facto os erros e onde de facto as pessoas falharam uma com a outra. Para outras pessoas encontra-se aqui um fecho de ciclo, muito embora ainda não nos tenha aparecido ainda aqui nenhuma situação de fecho de ciclo, mas aparece-nos um início de ciclo, que é o próprio As de Paus. E isto já nos indica que para muitas pessoas, então, para muitos de vós, pode também haver aqui um fechar este ciclo e um abrir outro ciclo com alguém que de facto vos entenda e vos compreenda e vos traga então este amor, tanto amor que têm para dar. Mas inclino para que uma boa parte de vós se possa ajustar com esta relação. Vamos pedir um pouco mais de explicação. Houve uma carta que virou, vamos ver qual é a carta. É a carta do 2 de ouros. Então, muitos de vós estão a balançar as circunstâncias, vão a pouco e pouco tentando equilibrar as descompensações e procurando então levar todas as vossas situações pessoais a um ajuste. Já tínhamos aqui encontrado uma carta parecida, que é o 2 de paus. Embora o 2 de paus tenha mais a ver com decisões, o 2 de ouros tem mais a ver com o equilibrar as situações. Vamos pedir um pouco mais de esclarecimento e enviaram mais 2 cartas. Muito bem, muito bem. Outra vez a carta do 2 de paus, as possibilidades, a mesma carta vem então explicar como ponto final também as grandes decisões que terão que fazer na vossa vida, obviamente, para encararem estas situações e perceberem a vossa situação pessoal, em como e quando e vão então enquadrar este reintegrar desta situação na vossa vida, isto é, receberem ou não esta pessoa de volta, ou a pessoa receber-vos ou não de volta, dependendo da situação. E a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz dá-nos também a certeza de inícios, de começos, e com muito amor, com muita sensibilidade, com muita compreensão também, com muito carinho. Amor não falta nesta mesa, sensibilidade também não. E obviamente, muita possibilidade de poderem ajustar as vossas circunstâncias pessoais. Vamos pedir um conselho, então, dos anjos do romance para vós e ver, então, qual é a vossa mensagem. Muito bem, vamos, então, pedir um conselho dos anjos do romance para vós. Muito bem, brilhar um pouco. Ok. Para alguns de vós houve aqui de facto alguém que tinha uma máscara. Já vimos que sim, que há aqui a carta do 3 de espadas e do 7 de espadas. Sim, senhora, alguém tinha uma máscara nesta relação, que obviamente caiu. Mas a carta seguinte diz-nos que façam um esforço. Um grande amor merece que se respeitem as etapas e que se deixe então passar a situação. Se couber na vossa vida, obviamente. Um pouco mais, por favor. Ok. Mais 4 cartas. Então, uma das situações é liberte-se. Liberte-se do quê? Desta sensação e desta situação de descompensação. É um trabalho, enfim, é uma situação de aprendizagem, é uma situação de onde pode emergir, de facto, uma melhor relação ainda, onde pode acontecer ou poderem crescer juntos num sentido, e não terá a ver com a idade, tem a ver com o crescimento consciencial, e onde poderão ajustar ainda uma melhor relação com a circunstância incrível que pareça, com a circunstância que implica aqui algum perdão. Existe codependência, é um facto, e antecipadamente aconteceu um amor não correspondido e houve, de facto, por essa razão, uma separação. Para alguns de vós, estas cartas vêm mostrar que houve alguma separação, sem dúvida. No entanto, a outra mensagem fala que devem expressar o vosso amor, ok? Muito bem. Eu vou pedir só mais uma mensagem para vós. Estas cartas falam-nos no que aconteceu exatamente, no engano, na separação, do amor não correspondido.
Aqui fala-nos da codependência, do libertar-se um pouco desta codependência. Faça um esforço e expresse o seu amor. É exatamente essa a circunstância, perdão, pela qual então devemos então trabalhar. São muitas cartas, peço desculpa, são muitas cartas. Peço desculpa. Vamos então pedir um pouco mais uma. Ok. Muito bem. Então a última carta que nos foi oferecida foi a carta do perdoar e aprender, sem dúvida. Já faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Então, engano, amor não correspondido, separação, uma situação do passado. Para agora, pede-se então que se liberte desta codependência, que faça um esforço para tudo isto acontecer, para expressar o seu amor e também para perdoar e aprender. Muito bonito, é maravilhoso, maravilhoso, meus queridos nativos de peixe. É um prazer enorme poder trabalhar convosco e trazer-vos então estas boas notícias, ajudar-vos também de alguma forma a entender os vossos momentos e a conseguir ultrapassá-los com muito brilho, com muita luz, com muita fé, com muita capacidade de poderem resolver as questões no momento correto, da forma energética mais agradável para vós e mais proveitosa também. Muito bem, vamos então pedir o conselho final agora dos nossos queridos amigos dos sussurros de amor. Então vamos pedir mais um conselho dos sussurros de amor. Vamos deixar estar as cartas, poderá ainda haver necessidade, enfim, de ser então levada a ter que tirar mais alguma carta. Então, o primeiro conselho é igual atrai igual. Então, quer dizer que existe aqui um trabalho de espelho, obviamente. Alguém espelhou para vós alguma situação que qualquer um de vós necessitava de ajustar para crescer consciencialmente, é um facto. A carta seguinte fala do o amor perdura, sem dúvida. O amor deixa realmente que a fé cresça e a esperança e a forma de visualizar a circunstância é sempre uma visão quando existe amor verdadeiro de uma forma muito pura, o poder então ter esta capacidade de perdoar, que no fundo é o que esta carta implica aqui. Se o amor perdura, é porque existe também aqui no caso a grande capacidade de perdão, e isso mostra de facto um amor profundo, um amor que então não exige condições para ser simplesmente amor. A carta seguinte fala então em serem parceiros desta relação. Significa então que existe aqui uma ligação profunda de almas. Não tínhamos dúvidas pela carta dos amantes e pela carta do 2 de copas que já estava sobre a mesa. Não temos quaisquer dúvidas. Existe então aqui de facto uma parceria de amor. Vou tirar mais uma carta para vós. Vieram mais duas. Aprecie este momento. Quem diz apreciar este momento são todos os momentos que têm então a ver com tudo aquilo que vos faz crescer a nível consciencial. É uma forma da espiritualidade também chegar até nós, dessa maneira. E a carta final, como mensagem final, é a carta do perdão. Perdoe, então. Perdoe e esqueça. Então, é muito bonito passar por alto a transgressão, podermos perceber que foi alguém que lidou mal convosco. Sim, foi. E se fosse o contrário, como gostaríamos que nos tratassem, como gostaríamos que nos recebessem, depois de termos compreendido a falha ou o erro que possamos ter então cometido. É uma oportunidade de crescimento para ambas as pessoas, mas é apenas e tão somente uma forma de expressar esta circunstância de poder ajudar com todo o carinho. Muito bem, meus queridos consulentes, então com esta mensagem maravilhosa deixo-vos então esta mensagem para o vosso trabalho da próxima quinzena de março, de 15 até ao final de março, até 31 de março, e desejo-vos um excelente trabalho. Se foi do vosso agrado
esta interação, por favor, expressem nos vossos comentários, que são sempre muito bons, muito agradáveis, ajudam-nos de facto a ter muita vontade de continuarmos a fazer este trabalho de uma forma abnegada. A vossa subscrição, o vosso like, permite-nos também chegar a mais corações, chegar um pouco mais longe, para podermos então também partilhar com outros que necessitam uma palavra de conforto no tempo certo. Obrigada, meus queridos consulentes, e até breve.